Amigos, irmãos amados, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Estamos com a lição de número 10. O tema central é Completos em Cristo. O verso para memorizar diz: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. O tema da lição de hoje, terça-feira, é Gravado na Cruz. Leia Colossenses 2, versos 11 a 15, que diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a resposta para a primeira pergunta de hoje. Que tipo de problemas Paulo estava enfrentando? Paulo enfrentava ensinos que misturavam práticas judaicas com tradições humanas, questionando a suficiência de Cristo. Ele respondeu que na cruz Jesus venceu todas as forças espirituais. Quantas vezes já vimos alguns textos como esses, especialmente Colossenses 2,14, sendo mal utilizados como argumento contra a lei e a guarda do sábado. Para entender esses textos, foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós. Está lá em Colossenses 2,14. Semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Outra interpretação é que a lei cerimonial, escrita por Moisés, foi cravada na cruz. Veja Deuteronômio 31, versos 24 a 26. Paulo mencionou a circuncisão, que não é feita por mãos humanas, ou seja, a circuncisão do coração. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. A palavra ordenanças refere-se a decretos legais seculares ou eclesiásticos. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios. Paulo parece reforçar que os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial,
incluindo a circuncisão, nem obedecer aos regulamentos de pureza relacionados a essa lei. Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos. Veja Romanos 7, verso 7. Outra interpretação sustenta que o escrito de dívida, que está lá em Colossenses 2,14, cravado na cruz, não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado. Veja Romanos 6, verso 23, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar. Pai bendito, poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pela chuva que cai, porque é bênção. Mas te rogamos o teu favor, a tua proteção, àqueles que estão em desespero por causa dessa chuva. Muitos estão perdendo seus bens, vidas, parentes, a paz, a alegria. Mas nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que fazer em cada situação. Por favor, Pai, rogamos a tua intervenção. Ajuda o teu povo. Também quero te apresentar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas de dívidas. Que o Senhor ampare-os com as tuas mãos poderosas. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os dê sabedoria e tranquilidade. Rogamos todas as bênçãos não porque tenhamos algum mérito, mas porque, como teus filhos, sabemos que o Senhor está conosco, hoje e sempre. Aleluia, Senhor.